Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoa magnífica e incrível. Você sabe, eu vou levar a santa palavra de Deus até você. Está preparado? Aqui agora eu vou apresentar para você a segunda lição de preparação para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Se concentre nesse ponto específico. A salvação, como nós a recebemos. Vamos aqui agora decorar o segundo versículo. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Ouça. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vamos ler juntos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A salvação, como nós a recebemos. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. Agora, eu fico pensando, muitos caminhos ou um só? Você já ouviu alguém dizer: existem muitos caminhos, mas estamos todos indo para o mesmo lugar, o céu? Você já ouviu isso? É um pensamento comum, mas não acha apoio na palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber? O Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: eu acredito. Você acredita? Pense comigo. Se você está perplexo, porque existem muitas religiões e seitas no mundo, eis aqui o motivo principal: divergências sobre como a pessoa pode alcançar a salvação. E eu fico imaginando, se todos deixassem a palavra de Deus, a Bíblia, falar claramente em seus corações e mentes, não haveria esse problema
de divisão sobre a salvação. Já parou para pensar nisso? Se concentre nesse ponto específico. Entre os diversos caminhos ensinados pelos líderes religiosos ou líderes de seitas, na literatura que eles distribuem, encontramos o seguinte: dizem que o pecador, para ser salvo, precisa ser batizado em certa igreja. Dizem que o pecador, para ser salvo, precisa ser membro fiel de uma igreja. Dizem as seitas e as religiões que o pecador, para ser salvo, tem que praticar boas obras e doar esmolas aos pobres. Dizem algumas seitas e religiões, para o pecador ser salvo, tem que confessar o seu pecado a um sacerdote. E muitos outros pontos. Mas, na Santa Escritura, a palavra de Deus, encontramos só um motivo que a pessoa pode ser salva. Quer saber? Receber a salvação como um presente. A Bíblia diz, através do apóstolo São Paulo, no capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Quer ouvir? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como se sente agora? Pense comigo. Como é que você pode receber esse presente de Deus? Você vai aqui agora procurar na palavra de Deus, a Bíblia, a resposta para quaisquer dúvidas. Ficou curioso? As Escrituras Sagradas, a Bíblia, apresenta duas partes dessa experiência de receber o presente da salvação e vida eterna no Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, o arrependimento e a fé. Viu só que notícia boa? Essas duas partes, arrependimento e fé, são inseparáveis e uma complementa a outra. Você vai aqui agora ouvir sobre arrependimento. Está preparado? Não somos salvos pelo arrependimento, mas o arrependimento é o preparo necessário para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabia? Sem arrepender-se, você nunca vai chegar e pedir a Cristo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, como está registrado na Bíblia sobre o publicano, capítulo 18, versículos 9 a 14 do Evangelho de Lucas. Você sabia? Pense comigo. Hoje em dia, há poucas pregações
sobre o arrependimento. A Bíblia registra que o primeiro sermão do Filho de Deus, Cristo Jesus, foi sobre o arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, 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 porque está próximo o reino dos céus. Na Bíblia também você vai encontrar outros exemplos. Deus mandou Jonas à cidade de Nínive para falar contra ela, contra o pecado, para o povo se arrepender. Você sabia? O primo de Jesus Cristo, João Batista, pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Viu só? Que notícia boa! O Filho de Deus, Cristo Jesus, declarou a mesma mensagem. Depois ele, Cristo Jesus, mandou os discípulos para pregarem o arrependimento em todo o mundo. Você sabia? Os apóstolos Pedro e Paulo, ambos anunciaram a mesma mensagem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. A Bíblia diz: eu acredito. É a ordem de Deus. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, morrereis. Como se sente agora? Eu fico imaginando o que quer dizer arrependimento. Quer saber? Arrependimento é uma mudança ou uma meia volta em 3 partes. Está preparado? Primeira, mudança de pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Às vezes, você acha que os seus atos não são pecados e que nunca terá de prestar contas a Deus. Às vezes você pensa que o seu caminho agora é direito e que não há nenhum perigo em sua vida, em sua alma. Cuidado! Sua vida, sua alma está em grande perigo. Já parou para pensar nisso? Quando você se arrepende, seus pensamentos são diferentes. Você vê que é responsável perante Deus, sua vida, sua responsabilidade. Quando você se arrepende, você se vê culpado e condenado e é convicto de que merece a ira de Deus. Quando você se arrepende, você passa a pensar melhor. Você passa a ver a sua vida de outra perspectiva. Já parou para pensar
nisso? O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Agora, mudança de sentimento. Quando você tem prazer no seu pecado, você só pensa em cumprir os desejos do seu coração. Já parou para pensar nisso? O arrependimento traz uma mudança não só de pensamento, mas de sentimento. O publicano registrado na Bíblia não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Esse deve ser o seu sentimento. Já pensou nisso? Os coríntios, na igreja de Corinto, foram contristados para o arrependimento. Só chorar não é arrependimento, mas você precisa sentir no seu íntimo uma repulsa, um ódio por seu pecado e uma tristeza em haver desonrado a Deus. Você, alguma vez em sua vida, já teve esse sentimento? Ou você gosta de ficar na prática dos pecados? Pense nobremente, para nobremente viver. O que é arrependimento? Mudança de pensamento, mudança de sentimento e agora, mudança de vontade. Já parou para pensar nisso? O filho pródigo, registrado nas páginas da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, reconheceu que havia escolhido o mal em deixar seu pai e sentiu tristeza, fome e um desejo de voltar para casa. Mas o filho pródigo deu um passo concreto. Quer saber? O filho pródigo levantou-se e foi à casa do pai. Ele mudou o pensamento e o sentimento. Viu só? O arrependimento inclui também uma mudança de vontade ou disposição. Essa mudança se manifesta em 3 atos. Você precisa, aqui e agora, confessar a Deus, a Cristo Jesus, o seu pecado. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. O filho pródigo disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Gostou do resultado? Você precisa confessar o seu pecado a Deus, a Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, eu acredito. Você acredita? Já pensou nisso? Quanto possível,
você deve pedir perdão aos outros que têm sofrido por causa dos seus pecados. Vou repetir. Quanto possível, e possível é agora, você deve pedir perdão aos outros que têm sofrido por causa de seus atos e ações de desobediência a Deus e à palavra de Deus. Quer fazer isso agora? Quando você diz eu posso, começou a poder. Aqui agora você pode abandonar o pecado. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Viu só que notícia boa? Eu fico pensando, o fruto digno de arrependimento é o abandono do pecado e o clamor a Deus. Quer fazer isso agora? Nesse momento, você precisa converter-se a Deus, a Cristo Jesus. Apenas deixar o pecado não é suficiente. É preciso voltar-se para Deus e para seu Filho, Cristo Jesus, com desejo de reconciliar-se e ser perdoado. Você agora pare por um momento. Como se sente agora? Você já entregou a sua vida, a sua alma para Cristo? Você sente que a sua alma está salva? Você sente que os seus pecados estão perdoados pelo sangue de Cristo Jesus? Pense nisso. Se concentre nesse ponto específico. De onde vem o arrependimento? É uma dádiva de Cristo, de Deus. Eu fico pensando, você não pode produzi-lo em si mesmo, porque é escravo do pecado. De onde vem o arrependimento é dádiva de Deus. Deus usa certos meios para produzir o verdadeiro arrependimento. Cristo Jesus, o Filho de Deus, disse que enviaria o Espírito Santo especialmente para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você já foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo? Já experimentou essa alegria ou quer experimentar agora esta alegria? Pense nisso. É o Espírito Santo de Deus quem opera no seu coração, fazendo saber e sentir que é pecador e merece a ira de Deus, o inferno. Às vezes, o Espírito Santo usa a palavra de um amigo, uma pregação ou alguma crise que passa em sua vida para você ouvir o Evangelho, abandonar o pecado e ser convencido pelo Espírito Santo. Já experimentou essas fases em sua vida? Pense comigo. O Espírito Santo opera no seu coração
de uma maneira que você chega a ser convicto em si mesmo. Você se vê como é perante Deus, odeia suas transgressões, vê como tem se rebelado contra a misericórdia de Cristo Jesus e sente o desejo de mudar tudo isso. Você também é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que não há em si a possibilidade de comunhão, mas Cristo Jesus foi à cruz, morreu em seu lugar para dar a você a salvação que você não merece. Já parou para pensar nisso? Pense mentalmente. Vamos ver agora juntos o que é a fé. De onde vem o arrependimento? É dádiva de Deus, vem do Espírito Santo. De onde vem o arrependimento? Da fé. A pessoa verdadeiramente arrependida não descansa somente com isso. Ele se sente miserável enquanto não acha perdão dos pecados e paz com Deus. Nesse ponto entra a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Uma vez perguntaram ao Filho de Deus, Cristo Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, declarou Jesus Cristo. A única coisa aceitável por Deus é a fé em Cristo Jesus, recebendo de graça a salvação que Ele dá para você. O apóstolo São Paulo falou ao carcereiro em Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você acredita? Você, arrependido de seus pecados, de suas transgressões, de suas ações, recebe a salvação quando crer no Filho de Deus, Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Pense mentalmente. O que quer dizer fé? Como o arrependimento, fé se define em 3 partes. Todas estas são necessárias no ato de receber o dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. A primeira parte, que quer dizer fé, conhecimento, é a parte intelectual. Cristo Jesus nos deu raciocínio. Com esta capacidade, podemos saber algum fato, investigar a evidência e chegar a uma conclusão se é um fato verídico ou não. Você sabe, 2 mais 2 é igual a 4. Porque examinamos as leis da matemática e chegamos a essa conclusão. Você sabe que um caroço de feijão plantado no solo dará feijão. Você sabe disso. Quem planta ação, colhe resultado. Pense nisso.
aqui e agora. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Você, nesses dias, está ouvindo a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Pense nesse sentido. Você agora vai ouvir a história, a maior história de Cristo e sua morte no seu lugar pela palavra de Deus. Quer fazer isso? Pega a sua Bíblia, leia a Bíblia, você vai ouvir e ver o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário, na cruz, por sua alma. Pense nisso. Quando você examina a evidência e crê com a mente que algo realmente aconteceu, isso chama-se a acreditar ou crer que é verdade. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Eles não confiam em Deus, mas acreditam que Ele, Deus, Cristo Jesus, existe. Já parou para pensar nisso? Só acreditar que Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia não salva, mas é o primeiro passo para a salvação. Pense mentalmente, a fé não é cega. A fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem base firme nos fatos escritos nas Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia. Vamos agora à segunda parte sobre fé. Primeiro, conhecimento. Segundo, convicção. Quer saber? Convicção, a parte que vem do coração, sentimento, mente. É a fé pessoal que você sente com todo o coração que é verdade. Você precisa crer, acreditar com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, suas emoções, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o Messias e tem o poder para salvar a sua alma. Você precisa ter convicção, ser convicto de tudo isso. Que Jesus Cristo pode fazer tudo isso. Perdoar seus pecados, salvar sua alma e lhe dar a vida eterna. Viu só que notícia boa? Essa convicção deve ser tão forte que você crê que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua vida e que Ele é suficiente, o único Senhor e Salvador suficiente para a sua alma, que Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Se concentre nesse ponto específico. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31, você sabe que 2 cegos pediram que Jesus Cristo tivesse compaixão deles. Ele perguntou: credes que posso fazer isso? Com fé, de coração responderam: sim, Senhor.
Esta é a convicção que você deve sentir pessoalmente, mesmo quando outros em volta estão duvidando. Pense nisso. Terceira fase da fé: conhecimento, convicção e agora confiança. Refere-se à vontade do homem, à sua vontade. Primeiro você acredita que Jesus Cristo é o Salvador e depois sente de todo o coração que o Filho de Deus, Cristo Jesus, tem o poder para salvá-lo. Mas agora você precisa chegar à decisão de confiar pessoalmente nele, Cristo Jesus, pondo nele, Cristo Jesus, a esperança para a salvação de sua alma. Confiar quer dizer descansar o peso. Já pensou nisso? Cristo Jesus perguntou aos apóstolos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A Bíblia diz, eu acredito, você não pode ter outra pessoa a não ser Cristo Jesus, que você pode confiar para salvar sua vida, para salvar sua alma e dar a você a esperança. Só Jesus Cristo salva. Já pensou nisso? Você precisa descansar inteiramente no sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Você tem que tirar os olhos de outro lugar e fixar seus olhos, como os israelitas fixaram os olhos na serpente de bronze e foram salvos do veneno. E Cristo Jesus atrai todos os homens a si, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo Jesus seja levantado. Como se sente agora? De onde vem a fé? Em primeiro lugar, vem de Deus. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus para pecadores que merecem sua ira, seu juízo. A fé vem da graça de Deus. Cristo Jesus é o autor e consumador da fé. O Espírito Santo opera a fé em sua vida usando a santa palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o Espírito Santo, chama o pecador a crer e confiar em Jesus Cristo. O Espírito Santo está chamando agora a sua vida a confiar e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, inspirado pelo Espírito Santo, é despertado para crer. Pede a Deus o perdão e a salvação de sua alma. E você confessa a Deus o seu pecado.
e pede a misericórdia pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A promessa da palavra de Deus é: porque todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. A Bíblia diz: eu acredito. Você acredita? Já parou para pensar nisso? Muitos benefícios advirão a você. Justificação pela fé, perdão dos pecados, glorificação, salvação de sua alma. Seu nome passa a ser inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você passa a ser cidadão da Nova Jerusalém, a pátria celeste. Viu só que notícia boa? Pense comigo. A salvação em Cristo Jesus foi preparada antes da fundação do mundo e permanece eternamente, mas acontece num instante, no momento que você se arrepende e recebe Cristo Jesus pela fé. Para algumas pessoas, leva muitos anos, porque essas pessoas não se deixam ser convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe. Ouça agora: perdão. Imediatamente, Deus perdoa os seus pecados, aceitando o sofrimento e o sangue de Cristo Jesus como pagamento das suas transgressões. Você tem paz com Deus. O que fazia separação entre você e Deus era seu pecado, mas como este removido e perdoado pelo sangue de Cristo Jesus, não há mais separação entre você e Deus. Você passa a ter uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se você está com Cristo, isso é muito bom. Já pensou nisso? Agora, mais alguns benefícios na sua vida. Além de tudo isso, desejo de confessar Cristo Jesus. Antes você tinha vergonha de ser chamado de crente. Antes você não queria chegar à presença de Deus e fugia do Evangelho como Adão fugiu de Deus, escondeu-se entre as árvores. Está registrado no livro de Gênesis. Então, depois da salvação no seu coração, a primeira coisa que você quer fazer é confessar Jesus Cristo para os outros que têm fé. Você fala para os seus parentes, amigos e colegas de trabalho, mas também você faz uma pública manifestação perante a igreja. Você sabia disso? Cristo Jesus falou uma vez: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Palavras do apóstolo São Paulo. Só confessar perante a igreja a Cristo Jesus, sem ter Ele no coração, é hipocrisia. Já pensou nisso? A sua vida, seus atos e seus frutos
Os outros precisam ver o resultado da salvação de Cristo Jesus em sua vida. Você pode dar frutos dignos de arrependimento aqui e agora. Outra coisa sobre salvação: a alegria nos céus. Você sabia disso? A Bíblia diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como se sente agora? Você sente que a sua vida, que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você sente o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo Jesus? Você sente a justificação pela fé em Cristo Jesus? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida pela fé em Cristo Jesus? Você sente aí no seu coração a vida eterna? Se você sente tudo isso, esse é o momento de dar frutos para Cristo e para a igreja de Cristo Jesus. Se você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus, você precisa estar conectado em uma igreja. Você precisa pedir batismo na igreja de Cristo Jesus, pois a primeira ordenança de Cristo Jesus é o batismo, e Cristo foi batizado pelo seu primo João Batista, e a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Você quer agora cumprir essas duas ordenanças? Primeira, o batismo, e segunda, participar da ceia. Sua vida, sua responsabilidade. Mude o pensamento, mude o comportamento.